Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo em paz, pastor Elber, graças a Deus, né? Existe transtorno por falta de chuva? Transtorno por falta de chuva? Algum correlacionamento com algum transtorno que o ser humano cria, né, na cabeça dele por falta de chuva ou não? Até agora não me chegaram no setting terapêutico ainda não, só a reclamação que está seco mesmo. Meu Deus do céu, rapaz, que coisa, hein? Parece que está chegando a 160 dias, rapaz. 160 dias sem chuva. Não é? E tá preocupante, porque agora os nossos reservatórios começaram a secar, hein? Começaram a evaporar. Então, provavelmente, se a chuva não chegar, teremos o tal do racionamento. Né? Tivemos já uma vez, teve um ano que teve racionamento aqui em Brasília, e assim, Deus nos acuda, né? Porque é ruim para a galera que tem comércio e tal, né? Enfim, é ruim demais. Mas o sol está todo vapor lá fora, tá um ventinho gostoso para andar de moto, maravilhoso, né, doutor Egnaldo? Tempo perfeito, né? Tá meio assustador, porque o vento ontem estava muito forte. Tá deslocando os motociclistas? Você anda meio de lado, rapaz. O vento batendo de frente, o cara tem que andar de lado para cortar o vento, é? Pois é, rapaz, vai empurrando a gente, é complicado, mas tá bom. Meu Deus. Mas e hoje, meu irmão, nós vamos falar sobre o quê, querido? Hoje nós vamos continuando aqui no nosso tema, né, cuidando da saúde mental e emocional, fazendo escolhas assertivas. Pastor Elber, falar em assertividade, né? Não vou entrando depois do tema, mas é que quando a gente pensa em assertividade, a gente só pensa na questão do trabalho, outras escolhas, né? E a gente vai estar pensando também hoje sobre a saúde mental, fazendo escolhas assertivas, pensando no Setembro Amarelo. Muito bem, tá certo. Então, hoje o tema, como o doutor Egnaldo falou, né, cuidando da saúde mental e emocional, fazendo escolhas assertivas pela vida. Diga-se de passagem, todo mundo quer fazer escolhas certas, né, doutor Egnaldo, de tudo, quer se dar bem em tudo e tal, mas tem coisas que saem do nosso controle, né? Mas antes de a gente partir, então, para as perguntas já de hoje, deixa eu só lembrar os nossos queridos que já estão aqui com a gente no YouTube, né? Que nesse momento a gente está ao vivo no YouTube também, para você. Muita gente hoje chegando, viu, doutor Egnaldo? Muita gente nova chegando aqui na rede hoje, participando com a gente pela primeira vez, né? Então, para todos esses queridos aí, nós também temos um canal de TV no YouTube, onde nesse momento o doutor Egnaldo está ao vivo, então você que pode, vá lá para o nosso canal de TV no YouTube, aproveita, se inscreve por lá, dá essa força pra gente, né? Clica lá, não esquece, pessoal que for chegando aí no YouTube, não esquece de dar o like lá, né? E também clicar lá no sininho. Compartilha o link do YouTube aí, porque toda a nossa programação, todas as nossas participações que temos diariamente por aqui, vários quadros dentro da rede, né? Como esse que acontece toda quinta-feira, ficam gravados lá no YouTube, né? Então, para você que está chegando agora aqui na rede, e você que pode, corre lá no YouTube e faz isso, dá um like, se inscreve no canal, compartilha o link do YouTube também com todo mundo, tá bom? E, claro, participa aqui no nosso chat também. Se você tiver perguntas sobre o tema de hoje com o doutor Egnaldo, né? Então você pode mandar para a gente, se for algo pessoal, íntimo e tal, e você não quiser ser identificado, então, claro, você vai mandar lá no chat. Manda para mim aqui no 11 9 30 03 03 16, que é o nosso WhatsApp, e aí aqui a gente faz as perguntas que vierem pelo WhatsApp, a gente vai fazer sem identificar as pessoas, ok? Agora, o que tiver no chat, claro, a gente vai apenas ler a pergunta aí dos queridos que participarem com a gente aqui no chat, que já está liberadíssimo, que você pode mandar aí o teu alô, o teu bom dia, igual minha amiga Doralice, que já chegou por aqui mandando bom dia e graça e paz. Bom, então vamos lá, doutor Egnaldo, por favor, nos introduza ao nosso assunto de hoje, fazendo escolhas assertivas pela vida. Eita.
Isso aí. Bom dia, Doralice. Graça e paz, os nossos ouvintes aí também da Rede 316 e quem está aqui no YouTube, que chegou aqui, a Edivaldo também. Bom dia, graça e paz de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Deus abençoe. No tema de hoje, pastor Elber, por que veio esse tema no nosso coração, na nossa mente? Começamos a pesquisar e pensar, porque, como o pastor mesmo acabou de falar, todos nós queremos ser assertivos. Nós gostamos de ser, de poder acertar nas nossas opiniões, no nosso jeito de ser, de agradar aos outros. E, se bem que a gente sabe que não tem como agradar todo mundo, 100% a gente não consegue, né? Mas o tema veio fazendo escolhas assertivas pela vida, pensando também nesse Setembro Amarelo, do qual nós temos pensado, e é aquela campanha que cada mês tem uma campanha específica, e nesse mês do Setembro Amarelo também fala muito sobre a questão da prevenção do suicídio, o nome que é dado. Eu quero até deixar aqui uma dica de leitura para quem quiser saber e trabalhar, porque temos muitos assuntos sobre isso. E tem um livro com o tema Sobreviventes Enlutados por Suicídio, Cuidados e Intervenções. A autora é Karina Okajima Fukumitsu, e ela vai trabalhar isso porque é muito importante a gente trabalhar a prevenção, a pós-venção e também a pessoa que fica, o enlutado, né? Então, às vezes, e aí, quantas vezes, e muitas vezes, que a gente vai se aproximando para falar com alguém, a gente acaba trazendo algumas palavras que não são assertivas e, muito pelo contrário, causam mais dor. Então, a primeira questão toda é entendermos a assertividade, né? Que é aquela habilidade que a pessoa tem de defender o seu posicionamento e poder falar, né, de forma autoconfiante, de poder expressar a sua opinião. E muitas vezes nós temos medo de expressar a nossa opinião. E nesse tema de Setembro Amarelo, quantas pessoas, que a gente já falou aqui sobre lutos também, e nós já tivemos algumas perguntas, e como é difícil falar sobre esse tema, ou presenciá-lo, né? Porque você está próximo de alguém que vivencia aquele momento. E quando se fala ainda da pessoa ou sobre, né, a família que está vivendo, vamos tentar ser mais assertivos aqui na fala, né? A pessoa, a família que está vivendo ou vivenciando alguém que fez justamente essa opção, ela escolheu, ela tomou uma decisão e tirou a própria vida. Então, muitas coisas acontecem. E para a gente que está fora, para falar sobre isso, não é tão fácil. E a pessoa que está vivenciando, ou aquela que passou esse pensamento, ela também tem aquelas questões da culpa, do sentimento que vai, tudo aquilo que vai acontecendo, e poder falar sobre isso não é tão fácil. A gente entende, e por isso que é importante trazer uma palavra sobre isso, e a assertividade, ou seja, a gente sempre fala para as pessoas: escolha viver. Escolha viver. Por mais difícil que seja o momento que você está vivenciando, por toda a dificuldade que você esteja passando, escolha viver. Talvez, nesse momento, a sua mente está conturbada, um emaranhado, várias dificuldades, e aí você vai precisar lidar com essas circunstâncias. Então, é importante a gente trabalhar, vivenciar sobre isso, e quem comunica, quem está trabalhando sobre isso também, quem está conversando, precisa estar atento para lidar com essas circunstâncias também, ok? E aí a gente vai vivenciar um pouco sobre isso, né? Desse momento de poder lidar, e no final, e a gente vai, o ideal para a gente é pensar, escolha viver, né? Pensa, às vezes a gente se culpa por pensamentos que passam na nossa cabeça, né? É interessante, a gente já ouviu mensagem, pessoas falando, né, que assim, eu posso, é igual o pássaro, eu não tenho como impedir que um passarinho sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedir dele fazer ninho. Então, o que que anda fazendo ninho aí na sua mente? O que que você tem escolhido? Porque quando a gente está no setting terapêutico, e principalmente quando a gente lida com a saúde mental e tudo, a gente faz essa pergunta se por algum momento, em algum motivo,
passou pela mente o desejo de parar de viver, né, de deixar a vida. E muitas vezes a gente observa, e no olhar, porque a gente observa toda a reação, a pessoa às vezes tem o medo de falar sobre isso, né, de trazer esse assunto. Então, é importante lidar com toda essa circunstância, meu irmão. Muito bem. São 10 horas e 15 minutinhos em Brasília. Pessoal, não esquece, estou vendo muita gente já aqui linkado com a gente no chat. Por favor, não esqueça de deixar o like aqui na nossa programação, se inscrever no canal, tá? Então, por favor, eu vejo que tem várias pessoas assistindo e poucos likes ainda, né? Mas já já o pessoal vai atualizar aqui. Bom, 10 e 15, doutor Aguinaldo, eu queria começar então com a primeira perguntinha. O senhor já até meio que deu aí começou a falar, né, um pouco já sobre o que eu quero perguntar para o senhor, mas o que significa ser assertivo, assim, e qual a importância da assertividade para a saúde mental e emocional, doutor Aguinaldo? Então, vamos colocar aqui a questão da assertividade, a importância dela, porque, como eu disse, muitas vezes nós queremos ser assertivos, queremos falar, e a questão toda está na saúde emocional, tanto da pessoa que consegue se alegrar por poder falar, né, sobre aquilo que ela está pensando de forma que ela tem uma boa receptividade e ela se sente bem, porque a autoestima melhora, mas principalmente nesse tema, o falar com o outro, né? Porque tem formas de falarmos que o outro vai se sentir angustiado, vai se sentir ainda mais culpado e vai se sentir inapropriado naquele contexto. E diversos tipos de assunto, tá? Por exemplo, pessoa que sabe falar bem sobre futebol e o outro não, ela se sente desconfortável, então ela vai fugir daquele assunto. E muitas vezes, numa brincadeira que pode se tornar de forma agressiva, o outro se sente diminuído. Olha só, a questão toda é que na nossa mente, quando eu me percebo inapropriado em determinado assunto, eu já me retraio, eu já fico angustiado em alguém ter que perguntar, ou já imaginando que alguém vai perguntar, eu não sei responder. E eu preciso estar atento em relação a isso, que nem tudo eu sei. Então, pode acontecer, como já aconteceu aqui mesmo, de perguntas que eu falei: olha, essa resposta eu não tenho agora, eu vou procurar e a gente vai trabalhar sobre isso daí, que é muito importante para que a gente possa estar atento. E aí a paz vem no coração da gente, quando você consegue falar com propriedade aquilo que você tem vivenciado, sobre aquilo que você tem estudado, experiência que você tem vivido, e a nossa própria autoestima ela aumenta. Ou seja, ela vai estabilizando e você vai conseguindo lidar com isso, né? Lidar com a história. Ao mesmo tempo, quando eu não sei, eu sendo sincero comigo, sendo assertivo, né? Eu vou poder responder de forma clara e ser compreendido. Às vezes, a maior dificuldade nossa é a falta de compreensão de quem está nos ouvindo, e nós não sabemos muitas vezes se fomos nós que não comunicamos corretamente ou se o outro não conseguiu entender por questões dele mesmo ou por questões de sentimentos que estão vivenciando. E essas são as dificuldades, né? Falar. Uma das coisas interessantes, quando eu citei a Karina Fukuyama, que ela vai falar sobre esse tema do texto ali, do artigo, do livro que ela fez, eu gostei muito quando ela coloca e na pesquisa dela ela traz sobre quando se fala a palavra suicídio ou tirou a própria vida, o peso que vem. E ser assertivo também com a pessoa que está vivenciando. A gente trabalha a prevenção, né, para que você escolha a vida, pense viver. Mas muitas vezes a pessoa já está vivenciando um emaranhado e você precisa estar acompanhando. Outro é a pessoa que está vivenciando a perda. E aí uma das coisas que ela coloca bem, no livro dela, e eu achei muito legal, que a gente quase não pensa, né, em relação a isso, como é que se torna invasivo a vida da pessoa que está ali vivenciando o quadro. Então, assim, o ser humano é curioso, né? Se é dentro de casa, outros vai todo mundo lá. Quantas vezes a gente já viu, e eu já recebi, talvez,
tem aqueles que vão, tiram foto e postam. Olha só, o desrespeito, isso é deixar de ser assertivo com o cuidado do outro, com o outro. Porque a pós-venção, né, a prevenção é para que você consiga trabalhar antes que aconteça. A pós-venção já é aquele momento que você vai ter que cuidar daquele que está sofrendo. Quantos que chegam para poder conversar com a pessoa que está vivenciando aquele momento, além de várias circunstâncias que ela vai passar? Que aí vai ter que, toda a parte técnica, responder várias perguntas, e buscar tudo aquilo que precisa ser feito, INML, então assim, aquela pessoa está vivendo uma pressão, sem contar a própria dor emocional. E aí muitas vezes, quem está do lado acaba com todo o carinho, com todo o cuidado, às vezes, né, ela acaba sendo, inapropriada em alguma fala, e a gente acaba ouvindo, né. Como a gente já ouviu assim, mesmo em relação à depressão: "Ah, isso é falta de Deus", mas só quem passa que sabe. Então assim, é uma questão emocional, você precisa respeitar, precisa acolher. Então a melhor forma é ouvir. Quem quer ouvir uma pessoa que está vivenciando esse momento? Se a pessoa falou para você: "Olha, eu não a vida está chata, eu não estou conseguindo lidar com as circunstâncias". A gente fala de bullying na escola, agora quantas vezes que a pessoa acaba se, no sofrimento do bullying, acaba, tomando decisões drásticas contra a própria vida? Porque ela não está conseguindo olhar um futuro próspero, né. Por isso também que a gente já vai falar sobre o projeto de vida semana que vem. Então cria isso, trabalha isso daí, tá bom? Isso e uma das coisas dessa sua pergunta, pastor Elber, é justamente isso, porque vai trabalhar a fala assertiva, a comunicação assertiva, você pode ajudar o outro a olhar para si mesmo, ou você pode acabar favorecendo ele tomar uma decisão que não é boa. Agora imagine com a gente, né, imagine a gente trazer ali um sentimento de que: "Olha, eu poderia ter falado de forma diferente". E aí vem aquela dor, aquela angústia, a tristeza de se sentir inadequado, ok? Muito bem, doutor Aguinaldo. São 10 horas e 22 minutinhos em Brasília. E dentro dessa busca de equilíbrio, doutor Aguinaldo, qual a diferença entre assertividade, agressividade e passividade? Interessante, né? São questões que vão mostrando para a gente, durante o tempo que a gente vai trabalhando, né? Vivenciando. A agressividade, né, ela volta, muitas vezes a pessoa ela se considera mais os seus interesses do que o outro. E aí, ela vai acabar, se posicionando de forma que desfavorece o outro, seja na forma de falar, porque quando a gente fala na forma, fala de no falar agressivo, a gente pensa sempre naquela dor, aquela forma de você causar no outro uma intimidação. E isso tudo começa também no momento que você já não está considerando o outro, né. Quem é o mais importante? Quando a gente trabalha com a recuperação, e principalmente no setting terapêutico, a pessoa mais importante que está ali é aquele que está trazendo a sua dor e compartilhando, tendo coragem de compartilhar. E às vezes a gente não percebe isso no dia a dia, no cotidiano, né, às vezes está dentro de casa e o outro, ele fala de uma dor e você já entra com uma fala desconsiderando o sentimento do outro. Você está sendo agressivo com ele, de certa forma, com as emoções que ele está vivenciando. E a passividade é aquela pessoa, né, que está tudo que acontece ao seu redor, ele mesmo que não está de acordo, ele prefere engolir, fica quietinho, né, é melhor ficar quieto e não quer se expor, não pergunta, ela até aceita e vai, mas até quando você aguenta vivenciar isso daí? Você pode se tornar um agente do conflito, né, tem aquela pessoa que é passiva, né, que ela é tímida, mas, né, ele com seus, sentimentos, ele vai deixando aquilo aflorar, porque ele não conseguiu verbalizar. A gente pede: "Verbaliza". Fala aí o que que você está sentindo, né.
eu posso falar para o outro que ele não foi assertivo comigo na fala, sem ser agressivo. Mas às vezes a gente tem tanto medo do retorno, olha que tudo isso aí são as emoções que estão envolvendo, né? Eu vou falar para o outro e ele vai brigar, e aí eu já fico imaginando o que eu vou ter que responder, né? Eu lembro de uma história, se eu não me engano, acho que foi minha filha que até que contou, né, sobre fazendo uma ilustração, contando uma história para as crianças, e contou do camarada, acho que eu já até falei aqui, do camarada que foi pegar um martelo, morava num local e foi buscar como vizinho o martelo para poder fazer um serviço na casa dele, tirar uns pregos, né, fazer uma cerca lá e tudo. E aí ele pensou: e se o fulano não me emprestar o martelo, né? Eu vou lá, eu sei que ele é exigente com as ferramentas dele, mas eu vou pedir. Mas se ele não prestar, aí eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo. E ele foi trabalhando naquilo, mas se ele for áspero comigo, o que que eu vou fazer? Eu posso brigar? E aí, quando ele bateu na porta do rapaz que ele abriu lá, ele já falou para ele: olha, o martelo que eu ia pedir contigo, eu não quero mais, não, pode ficar com ele para você. E pronto. Mas só tudo foi a emoção dele até chegar lá e perguntar sobre se ele poderia emprestar um martelo, né. Então nessa caminhada, às vezes a gente faz isso. A gente fica, acaba sendo agressivo com o outro, porque você já foi acumulando, 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 e você não conseguiu colocar para fora. E você está adoecendo emocionalmente. Então a gente vê pessoas que estão adoecidas, por uma fala ou uma brincadeira que ela aceitou. Lá na escola, lá na infância, ou alguém foi falando e ela não conseguiu falar sobre isso, ou não quis falar sobre isso com medo do que viria, às vezes de perder a amizade. E aí ela se torna passiva naquela situação, né. A gente observa, por exemplo, a gente já falou de bullying, né, que a pessoa tem aquele comportamento, não reclama, o pessoal vai brincando e chega uma hora ela ou não quer mais ir para a escola, e aí começa a fugir de algumas situações. Então tem esse comportamento passivo também em relação à assertividade, né. E tem aquele que é passivo-agressivo, os 2 juntos, né. Ele vai ele se omite, mas depois fica tentando disfarçadamente minar o outro, a gente fala isso na indústria, né. Aí vai, conta para o outro uma coisa, começa a falar, vai gerando no meio do grupo uma agressividade que ele gera um conflito ali naquele meio. Então a gente precisa estar atento, porque a comunicação assertiva, ela é muito importante. E, principalmente, quando a gente está falando sobre saúde mental, quando está falando sobre a dor do outro. Eu estou preparado para ouvir? Se eu não estiver preparado, peça ajuda. Eu tenho que buscar, eu posso ser sincero com a pessoa: "Olha, eu não sei o que eu vou te falar, eu não tenho, mas eu tenho quem pode te ajudar. Quer ir comigo lá?", né, essa é uma forma. Muito bem. 10 horas e 28 minutinhos. Quero lembrar aí os nossos queridos ouvintes e a galera também que está aqui no YouTube, daqui a pouquinho a gente vai estar passando, tá chegando, começou a chegar perguntinhas aqui pra gente. Daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo as perguntas que estão chegando no chat e também, é claro, as que chegarem no nosso WhatsApp, tá bom? Então, como eu falei, se você não quiser ser identificado na sua pergunta, manda lá no nosso WhatsApp, 11 9 30 03 03 16, esse é o nosso WhatsApp, ou então aqui, né, se for tranquilo para você a pergunta que você tem, você pode mandar para cá, para o nosso chat, e já já a gente vai estar respondendo. Lembrando mais uma vez que, deixa eu só atualizar aqui o nosso, o pessoal que está aqui junto com a gente, né? Ó, a metade praticamente que deu like, viu? Por gentileza, vá lá e dê um like. Uhum. Eu vou mandar desligar o YouTube aqui, ó, e pronto, acabou com esse negócio aqui. Vai pondo like aí. Já pensou, hein, o doutor Ignaldo? Meu Deus, quanta brutalidade, hein? Eita. Mas, doutor Ignaldo, a próxima pergunta é o seguinte: como que a falta de assertividade ela pode afetar as nossas relações interpessoais e também a nossa autoestima, doutor Ignaldo? Então, a saúde emocional, ela está ali presente, né, na pessoa que é bem assertivo, e isso ajuda na autoestima, na relação disso, e te ajuda também a relacionar com os outros. Nada melhor do que ter um bom relacionamento. Nós não vamos ser 100%, vamos lembrar disso aí. Você vai respeitar o outro, vai querer ser respeitado, e a gente pode fazer isso. E aí a assertividade
a forma de falar, como lidar, como você poder se posicionar, né? Vamos ser assim, eu fico tranquilo, fico em paz quando eu sei, consigo dar uma resposta que alcança. Agora, pode a pessoa não aceitar, né? Mas eu vou vivenciar isso daí e saber, olha, essa é a forma não só que eu penso, mas como eu vou agir. É a forma de lidar com as circunstâncias. E isso é muito bom. E isso nos causa, nos traz alegria, nos traz o desejo de seguir mais, de ajudar outros, né? Isso é bom. Então, a saúde mental ela vai ajudando, vai sendo trabalhado na medida que eu vou também me conhecendo. Autoconhecimento é importante para lidar com esse momento, ok? E também a pessoa vai gostando de lidar. Tem pessoas que é muito bom a gente estar com ele. Tem pessoas que é muito bom a gente poder estar conversando. Tem pessoas que trazem conselho. Sabe quando você fica com uma pessoa e fala assim, poxa, ela me traz conselho. É legal estar com tal pessoa. Porque é uma pessoa que não é, ela vai te falar o que ela vivencia, ela vai te ajudar na hora de tomada de decisões, não que ela tenha que tomar decisão por você, a gente não toma decisão por ninguém, mas você consegue pontuar com experiências daquilo que você vivenciou. Então, isso ajuda na sua autoestima, no seu crescimento, né? Quem não tem medo aqui de estar numa avaliação de emprego, uma avaliação de um projeto, uma avaliação de... Todos nós, quando somos avaliados, temos um certo temor, né? Trememos um pouquinho, como diz o pessoal. Mas você, quando consegue, tem a sua... você estudou, você preparou e você tem uma forma de lidar, isso te ajuda demais. Então, a autoestima, a sua saúde emocional, você percebe que a pessoa está equilibrada, e isso faz parte do dia a dia. Coisas que, às vezes, a gente perde um pouco quando a gente está dentro do círculo da família, que a gente já está acostumado à forma de agir. Cada família tem uma forma específica de lidar, e você vai aprendendo a lidar com ela, mas lembrando que a sua família é uma, e a família do outro, a forma que o outro foi criado, é um outro jeito. Então eu preciso respeitá-lo e poder ser claro em relação à forma de me posicionar. Vamos lembrar, né? A assertividade vem com a sua forma também de posicionamento diante das circunstâncias. Doutor Aguinaldo, assim, eu posso chamar de obstáculo, né? Vamos dizer assim. Quais os principais obstáculos, doutor Aguinaldo, assim, que impedem com que as pessoas sejam mais assertivas? Obstáculos? Vamos pensar aqui. Tem a parte que nos ajuda a como ser assertivos, né? Então, por exemplo, você consegue ouvir o outro de tal forma que consiga compreendê-lo e, se não, ser empático com a dor do outro, né? Isso, quando eu não consigo fazer isso, eu vou causar um problema para o outro e para mim mesmo, né? Eu posso ser positivo na forma de falar, eu posso ser firme na forma de falar, mas entendendo a dor do outro, sendo empático com a dor do outro, compreendendo, né? É muito difícil, igual nós falamos no início, quando você encontra alguém, por exemplo, mês de Setembro Amarelo, estamos trabalhando a prevenção, estamos trazendo as orientações para que as pessoas busquem ajuda antes mesmo de tomar qualquer decisão. Agora, como que a gente encontra pessoas que estão vivenciando um momento de desistência, de desespero? Eu falei um dia sobre desesperança e vai abandonando a sua história. E aí como que você vai perceber isso daí? Você vai percebendo às vezes num bate-papo, né? E às vezes a gente nem dá conta por causa disso. Uma pergunta simples que você pode fazer para uma pessoa e ela demonstrar o que ela está pensando, o que ela está vivenciando. E aí você vai precisar estar atento, olhar para dentro de você e tentar olhar o outro, né? Por exemplo, Pastor Elber, final de semana
O senhor trabalha na rádio? Sábado, por exemplo, tem programa? Não. E o que o senhor vai fazer nesse sábado? Sábado tem tanta coisa, né? Sábado é um dia que a gente às vezes direciona, canaliza para resolver algumas coisas, né? E é o dia todo, assim, a agenda muito intensa, normalmente, né? E agora, aí respondendo a tua... Sei que é só um exemplo, mas eu vou aproveitar o gancho, respondendo a tua perguntinha. Minha netinha tá aqui, rapaz, e aí a programação às vezes tem que ser canalizada para ela também, né? Isso aí. Ou seja, você já está trabalhando o seu programa, o seu projeto, a sua vida, você tem algo que te brilha os olhos, que te faz vivenciar esse tempo. Agora, imagine você chegar para uma pessoa e pergunta para ela, como é que você está? Né? Aquela pergunta que às vezes a gente faz assim, aleatoriamente, nem tá esperando a resposta, e a pessoa fala, não estou bem não. Rapaz, você não está bem, e agora? O que eu faço com isso? Agora, o que eu faço com essa resposta que veio para mim ali? E às vezes eu tô, mano, vai ficar bom. A gente fala, não, mas não, tenha fé que vai ficar bom. Será que essa foi a melhor? Foi ser assertivo com ela? Ela acabou de abrir o coração, mesmo que ela não quisesse. E se ela está pensando em alguma coisa, né, em relação à sua própria vida, ela vai pensar logo em seguida o quê? Olha, ele perguntou, mas não se interessa por mim. Olha que coisa interessante, né? E qual vai ser a reação ali depois? Aí vem a questão da assertividade que o pastor me perguntou. Imagine agora, eu fiz isso e aconteceu algo que eu não esperava. O resultado foi... E eu tive a chance de falar com aquela pessoa e agora eu falo, olha, eu perdi essa oportunidade. Agora eu vou ficar doente, eu vou ficar angustiado, eu vou ficar entristecido. Né? Então não significa que eu tenho que resolver o problema de todo mundo. Tá? Quando eu fiz a pergunta para o pastor e o pastor respondeu, ele tem pessoas que vão responder que não tem projeto de vida, não sabe o que vai fazer. Talvez eu fique só dentro de casa. Mas qual o motivo? Não tem. Ficar dentro de casa não tem problema nenhum. Você pode descansar, pode estar tão cansado da sua agenda intensa. Então, mas a pessoa pode depois dar continuidade. E nessa continuidade ela está esperando, né, ou programando em desistir da vida. Então, seja assertivo e viva a vida. Né? Pense, tome decisão. Então, a gente vai trabalhando em relação a isso, que é muito bom quando você está presente ali. E estar presente não significa estar somente ali na vista da pessoa. Eu posso estar na vista dela, mas está totalmente distante. E ela percebe. Né? E é muito importante a gente trabalhar isso daí. Doutor Guinaldo, existem para assertividade, assim, né? Claro, você acha que existem técnicas ou exercícios que poderiam ser praticados para melhorar isso? Melhorar a assertividade? Sim. Sim. Né? Nós vamos treinando. Olha, vou usar aqui, não é a minha área, né? Mas você observa assim, muito treinamento de coach que vão aí, você encontra aí, rapaz, esse camarada consegue convencer tudo, né? Eles vão trabalhar, mas quando você trabalha a autoestima, a técnica e tudo, primeiro a gente começa conhecendo quem é você. É autoestima, não tem como. Né? Primeiro momento é você conseguir ouvir como que está a autoestima da pessoa. Nós temos aqui, nós já falamos também, tem várias abordagens da área da psicologia, e entre elas o cognitivo comportamental, que vai fazer exercícios, vai trabalhar. Né? Às vezes, e eu acho muito legal quando você às vezes está caminhando e quando você propõe um exercício com a pessoa, e você vai caminhar com ela para que ela possa ter contato com pessoas. Tem pessoas que realmente têm dificuldade de contato, né? Igual o tema que nós falamos da timidez. E aí você vai trabalhar com ela no grupo de bate-papo, numa roda de conversa. Não sei quantos que já repararam que numa roda de conversa, quando todo mundo no mesmo nível, é mais fácil a gente estar conversando. Né? Não é que a gente está conversando, mas as pessoas conseguem se envolver melhor. Mas cada um às vezes tem aquele que fica mais quieto, aquele que tem medo de responder. E essa pessoa é importante quando a gente está num grupo, numa terapia de grupo, a gente traz essa pessoa para a conversa, para ela poder expressar a opinião dela. E aí tem aquela pessoa que vai falar assim, não, mas eu não sei meio falar, eu penso às vezes diferente, minha cabeça é meio confusa. Não, mas fala o que você está falando. Eu gosto de conversar com alguém quando a pessoa fala, mas como é que eu vou te responder isso? Com a boca. Abra a boca e fala. O que veio na sua mente, veio no seu coração.
Aí agora, porque na assertividade, a gente não está falando sobre se está certo ou errado. A gente está falando sobre a forma de falar, como que ela vai lidar, como ela pode expressar. E você pode falar algo sério, difícil, de uma forma que o outro ainda vai, mesmo descendo lágrimas nos olhos, vai te agradecer. Porque você conseguiu falar ao coração dele, comunicar bem e expressar. Como você pode falar algo muito engraçado e o outro não entender. Então, como que eu lido com essa situação? E cada pessoa tem uma forma de ser, né? Nós falamos na semana passada, se eu não me engano, acho que foi isso, alguns dias desses, sobre aquela pessoa que, desde criança, ela sempre foi rechaçada, sempre foi falado que ela não sabe nada, que ela não aprende nada, e ela fica nessa dificuldade. E ela cresce entendendo que ela não sabe nada. E aí ela não consegue nem falar, né. Tem pessoas que numa entrevista ela não consegue abrir a boca. E aí é difícil, aí sai angustiada, olha só as emoções como é que vão afetando depois. Sai aborrecida, sai entristecida, sai diminuída, a autoestima dela vai lá para baixo, ela fica com problema de baixa autoestima. Ela pode entrar num momento depressivo, né. E se ela estiver num momento depressivo, como que ela vai conseguir lidar com isso? Saber que tem solução para a história dela, para a vida dela. Exercícios tem, né. Só que você vai trabalhando, e aí a gente toma o cuidado de falar assim de exercício, pastor Elber, porque muitas vezes a gente quer técnicas, quer exercício para resolver o problema ali. Mas se eu cheguei naquele momento de perceber, né, porque tem algo que eu preciso ser trabalhado antes. Aí o setting terapêutico, por isso que a gente sempre vai falando aqui, gente, tem como, foi feita uma pergunta que dá para poder, no tema que foi falado, não lembro agora qual, se poderia fazer sobre, sem necessariamente ir ao setting terapêutico, muita coisa dá sim, quando você consegue expor, quando você consegue colocar. Eu vou dar, né, o exemplo aqui, a Bíblia fala sobre ansiedade. Agora, quantas vezes a gente consegue lançar essa ansiedade, na palavra, naquilo que a própria Bíblia ensina, no próprio Senhor Jesus, e conseguir trabalhar isso? Às vezes a gente não consegue. Aí tem aí o nosso irmão. Então a doença emocional, ela tem, ela existe. Eu só preciso trabalhar isso daí. Muito bem, 10 horas e 42 minutinhos em Brasília. Estamos aguardando também a sua perguntinha. Você pode mandar aqui para a gente no 11 930 030316 ou aqui no chat. Daqui a pouquinho a gente vai começar a ler aqui os recados das pessoas que estão aqui no chat também. Tá bom? Daqui a pouquinho. Eu tenho só mais uma perguntinha para o doutor Aguinaldo. Lembrando, mais uma vez, o pessoal que está aqui linkado com a gente, não deixa de dar o teu like, não, tá? É muito importante para a gente se inscrever no canal, compartilhar aí o link do canal, por gentileza. Doutor Aguinaldo, assim, e como que a gente lida, né, vamos dizer, com as emoções negativas exatamente, você estava falando sobre emoções aí, nesse processo de tentar, né, acertar, nesse processo de conseguir essa assertividade? Primeiro detalhe, pastor, a gente tem que estar atento que a gente não vai ser, não é sempre 100% que a gente está certo. A gente erra, a gente falha, a gente é ser humano. O ser humano ele tem as suas formas de lidar, até mesmo com o contexto em que ele está vivendo. E aí eu preciso estar atento que se muitas vezes eu vou acertar ou vou ser assertivo, se eu aprender a dizer não, se eu sei dizer não, né. O que que acontece? Às vezes deixamos de fazer algo porque em querer agradar o próximo, aquele que está à minha frente, eu nunca consigo dizer não. Eu faço tudo. E aí eu começo a ficar sobrecarregado. E em estando sobrecarregado, eu não consigo dar conta das demandas que vão chegando. E eu preciso estar atento que também tem junto com essas demandas as minhas demandas, né. Quais são as minhas demandas? Eu posso levantar um dia que eu não estou bem, né. Eu posso levantar um dia em que eu não consiga produzir muito. E às vezes uma brincadeira que eu já vivencio ou já vivenciei, que alguém chegou e falou que eu estou com preguiça, e aquilo soa tão difícil para mim naquele momento, porque eu não estou em condições emocionais
para poder lidar com aquele momento. E aí eu posso não ser assertivo na resposta, posso me tornar agressivo, ou eu posso me fechar para dentro de mim mesmo. Então eu preciso estar atento em relação a essas questões também do dia a dia. Eu preciso, como eu já falei de entender o outro, né, eu preciso entender que eu não sou o outro, eu não sou igual, eu sou diferente, eu tenho, algumas coisas que sobressaem na forma de agir, outras não. Então eu preciso estar atento em relação a isso. Eu não tenho que desfazer do outro, eu não tenho que menosprezar o outro, mas eu preciso aprender a lidar comigo mesmo e saber ser sincero comigo, né. Quantas vezes nós somos sinceros conosco mesmo, quando eu falo: "Olha, hoje eu não estou bem para esse assunto, para lidar nessa circunstância, eu prefiro não estar atento, então eu preciso trabalhar isso todo momento, né. Eu preciso também evitar, né, às vezes a gente tem pessoas que é natural, consegue fazer aquelas brincadeirazinhas, né, que diminui o outro, né. Eu conversava com um jovem, ele mostrava tanto conhecimento, e eu olhava só no rosto dele. E eu olhava assim que, tipo, ele estava olhando para mim, falando todos os conhecimentos dele com um certo sorriso sarcástico, né, tipo assim, ele não está entendendo nada. E olhando para ele, falei: "Olha só como que essa pessoa não está se percebendo". E aí as perguntas que a gente faz: "Você está conseguindo ouvir o que você está falando?". E às vezes nós não damos conta disso. Então, eu preciso estar atento e quando fala de ser assertivo, né, pela vida, é uma escolha. Eu escolho viver, eu escolho investir. Então eu posso hoje não estar muito bem, eu posso hoje estar um pouco cansado, eu posso hoje estar um pouco decepcionado com algumas histórias, com alguma coisa que aconteceu na minha vida, ou na vida daquele que, está do meu lado, mas por causa disso, eu preciso estar pronto para poder, eh, escolher a vida, escolher viver, né. Escolher não desistir da minha história. Nós falamos alguns dias atrás sobre valorizar a sua história, né. E ser assertivo também é valorizar a própria história. É entender da onde você veio, o que foi criado na sua história. Talvez tenham dito para você que você não ia chegar em lugar nenhum, e você olha aonde você conseguiu chegar até hoje. Quantas coisas que você já conseguiu vencer, mesmo com todas as dificuldades. Agora é poder juntar tudo isso e se alegrar, né. E é ser assertivo, não só na forma de falar, não só na forma é na sua forma de agir, na sua forma de escolher. Qual a sua escolha hoje, né. Estamos terminando o mês de setembro e você vai ouvir muitas pessoas falando, você vai ver coisas acontecendo, pessoas que desistiram de viver, porque achavam porque pensaram que a luta delas não iam acabar. Um dia acaba. Talvez não seja no meu tempo. Eu só preciso pedir ajuda quando eu não estou conseguindo, né. A gente precisa estar atento em relação a isso. E quem está do lado, né, quem está vivenciando aquele momento, perceber também, ajudar. Quem está com a gente aqui, que passou, né, viu acontecer, viu na família, acontecer pessoas que desistiram da vida, esteja atento, né, consiga falar sobre isso, busque ajuda, né, porque tem pessoas, pastor Elber, que trazem esse medo, e é natural, que já aconteceu na família, e aí ele fica com medo disso ser um problema mental e vai acontecer com ele. Todos nós passamos por essa dificuldade, e aí é onde a gente precisa estar atento em relação a como lidar com essas pessoas. Então, se alguém falou para você que está cansado da vida ou está, desistindo ou que tem medo porque já aconteceu na família, conversa com ela, se tiver condições de ajudá-la, ou encaminhe para que ela possa procurar alguém que possa ajudá-la de forma profissional. Isso é importante também. Então, a conscientização do mês de Setembro Amarelo é para que a pessoa procure ajuda, para que a pessoa fale. Nós temos também aqui, eu vou perguntar com o Luiz aqui do lado se ele lembra, que é aquele site, Luiz, do que pode se ligar para lá que temos profissionais já, o Touchpeace. Acho que já
passa sempre aqui, né? Depois vou pedir para o Luiz pôr aí. Então, você que está aí, às vezes está meio desanimado, desesperançado, o Touch Peace, você faz uma ligação lá, você vai ter pessoas preparadas ali que vão conversar com você, que vai ajudar você a rever a sua história, ou dar uma olhada e ter um novo tempo para você. Dê chance para você mesmo. Então, ser assertivo pela vida é você dar chance para você mesmo. Isso é importante, pastor. Muito bem. 10 minutinhos, faltando para as 11 horas em Brasília. Vamos para as perguntinhas dos nossos ouvintes, doutor Aguinaldo, e para as participações também, né? Aqui no chat tem várias pessoas que entraram e deixaram seu recado aqui para a gente. A Doralice Araújo mandando aqui bom dia, graça e paz. O Edivalda Gonçalves mandando bom dia, na paz de Cristo Jesus. A Pedrilina Portela também está aqui, mandando bom dia. A Dona P, a mãe de Adilson Portela. Cadê Adilson Portela, o irmã P? Hein? Depois a senhora conta pra gente aí o que Adilson está fazendo, que ele sumiu, né? De vez em quando ele some, assim. Adilson agora foi promovido para Adilcinho Portela. Vê se pode. Meu Deus. O Denilton Rocha também está aqui, mandando bom dia. A Damiana também passou por aqui, né, Damiana? Mandando bom dia, graça e paz. Sou Damiana da PIB de Jequié, da Bahia. Plugadíssima aqui com a gente também. A Maria Eliane dizendo graça e paz, doutor Aguinaldo e pastor Welber. Muito bom tema. Sou Maria Eliane, da Primeira Igreja Batista em Alto do Céu de Igaraçu. Alto do Céu, Igaraçu, isso é lá em Pernambuco. Deus continue abençoando vocês. Valeu, Maria. Valeu, Eliane. Deus abençoe. Doralice Araújo, amo esse programa, não perco. O Denilton Rocha também está aqui, dizendo Família 316, isso mesmo. A Bíblia em Quadrinho, bom dia, queridos, excelente tema. Laurete Santos, bom dia, pastor Aguinaldo e pastor Welber, graça e paz. Bom dia, Rede 316. A Judineide Bezerra está aqui também, mandando bom dia, homens de Deus. A Luzete Gomes está dizendo bom dia, doutor Aguinaldo, bom dia, pastor Welber. Voz de veludo. Vovô abençoado por Deus. Obrigado, irmã Luziete. O pessoal da rede também, né? Deixando um recadinho bem importante aqui, ó, que claro, todo mundo é muito bem-vindo aqui na rede. Louvamos a Deus aí pela vida de cada um e acompanhe, participe através do chat do YouTube ou pelo WhatsApp 11 930 030316. Lembrando, deixa teu like aqui na nossa programação, ó. Eu estou vendo ainda que os likes estão aquém das pessoas que estão assistindo, viu? Então você que não deu like, corre lá e dá esse like, é muito importante pra gente. E aqui, doutor Aguinaldo, uma pergunta do pessoal da Bíblia em Quadrinhos. A pergunta é: qual a relação entre saúde mental e capacidade de ser assertivo, doutor Aguinaldo? A relação, a gente vai encontrando em vários temas e várias pessoas conversando, né? É a condição que ele tem de ter uma boa saúde emocional, uma boa inteligência emocional, saber olhar o que está acontecendo, né, na sua volta, conseguir fazer análise do ambiente, análise do momento, né? Sabe aquela pessoa que a gente fala que é meio fora da caixinha? Aquela pessoa que, assim, na hora que vai, a gente vai na brincadeira e fala assim, a pessoa, ela parece que ela está meio distraída, né? Às vezes ela está num ambiente, está acontecendo alguma coisa e ela entra com um assunto que vai atingir o outro diretamente sem ele perceber, seja de qual for o contexto, contexto religioso, contexto profissional, e ela não percebeu. E alguém tem que dar o sinal para ela, para falar, olha, ela não conseguiu fazer a leitura do ambiente de forma que, ao abrir a sua boca, não fosse agressiva com aquele que está do lado. Quando eu falo agressiva emocionalmente, né? Não aquela agressividade de xingar, mas aquela agressividade de que ela desmereceu o sentimento do outro. Então, a relação que a gente observa ali, que a pessoa ela tem a sua inteligência emocional apurada, ela consegue fazer a leitura do ambiente, ela consegue lidar, e é fantástico quando você encontra com uma pessoa que ela sabe lidar em qualquer contexto, né? Já percebeu isso? Né? Quando você tem aquela pessoa que ela sabe, não é que ela seja expert em todos os assuntos, mas ela consegue lidar com qualquer pessoa que chega. E aí a gente vai observar muito, assim, que são treinados ali, são as pessoas que trabalham, né, com comércio, com muito contato com pessoas, com eventos, e ela precisa saber se portar, tanto também como se vestir e tudo, ela sabe lidar naquele momento, e ela, você olha que é uma pessoa que
tem uma autoestima boa, ela consegue, se alegra com o que faz, ela se mostra feliz sobre tudo que está acontecendo, ela fez a análise do contexto, ela consegue lidar com as circunstâncias, ela vai auxiliar, né? Não é e dependendo de tem contexto que você precisa ter uma resposta rápida, ou uma reação rápida, que às vezes a gente não está preparado. E o outro ele fala: como é que ele conseguiu? A pessoa que travou ali, né? E ele tem que estar atento. Ele foi preparado, ele tem cuidado disso daí, tem estado atento. E é muito legal. A gente vê muitas pessoas que são preparadas do trabalho dele na área militar e tudo, e ele consegue resolver, dirimir problemas, né? Junto com outros também. Então, a relação principal está nessa daí, ele conseguir lidar consigo respeitando o outro também. Então, ele vai se sentir bem e o outro vai se sentir bem por estar ali também. Maravilha. 10h55, já já a gente vai lá, tem perguntas também lá no nosso WhatsApp, já já eu quero ir para lá também. Mas antes, deixa eu só concluir os recadinhos aqui do chat. A Paloma Torres está dizendo: bom dia, graça e paz a todos nós. Ela está lá em Itabira, Minas Gerais. A irmã Marluce também já está por aqui, já deu o sinalzinho. O pessoal da Bíblia em Quadrinhos está dizendo: é muito importante deixar o like, outras pessoas podem ser abençoadas por esse conteúdo, verdade, pura. A Luzete Gomes está dizendo: eu sou da Pibicor de Olinda, Pernambuco. A Márcia Bastos: bom dia, estou aqui ligada nesse tema maravilhoso, só tem aqui na 316, também acho, viu, Márcia? Deus abençoe, querida. Minha amiga Luciana está dizendo: eu não tenho que menosprezar o outro, mas eu tenho que respeitar o outro e aprender a me conhecer e me respeitar. Aprendo muito com o doutor, é quase isso, é Ignaldo. Você já achou algum xará, doutor Ignaldo? Oi? Você já achou algum xará, não? Já. É porque eu conheço o Aguinaldo, agora Ignaldo eu ainda não tinha visto também. Aí ela mandou aqui, então, e com o Van Gomes, e a me valorizar a valorizar o meu próximo. Esse é o recadinho da minha amiga Luciana. A Luciana Gomes mandou aqui também vários emojis e coisas parecidas. A Simone Dantas está dizendo: graça e paz, irmãos, Deus abençoe a todos da PIB. Ela é da PIB, lá da Vila Jacuí, em São Paulo. Mais um dia juntos para a honra e graça de nosso Deus. Abraços, valeu, Simone, Deus abençoe. Silvana Silva também está por aqui. Bom dia, graça e paz, meus irmãos. A Luciana dizendo: abraço, parente. Bom dia, meus irmãos. O parente aí sou eu, viu, doutor Ignaldo? Lá no Pará, o pessoal do interior do Pará, quando chega que vai cumprimentar alguém, fala: e aí, parente, tudo bem e tal? Então, isso aí é coisas de paraense, né? A Luciana, que está lá em Caxias do Sul, vai estar conectadíssima aqui com a gente o dia todo e todo dia, sempre que pode, passa por aqui, manda recado. Doutor Ignaldo, tem perguntas aqui agora no nosso WhatsApp. E eu queria... Antes das perguntas, pastor Elber, deixa eu só trazer aqui à tona. A Luciana falou uma coisa interessante, né? Eu não tenho que menosprezar o outro, mas eu tenho que respeitar o outro. E aprender a me conhecer e me respeitar. Uma das coisas que a gente vai trabalhando na saúde emocional, o autoconhecimento, né? Isso é importante, porque muitas vezes a nossa saúde emocional ela fica abalada porque eu acabo cedendo aquilo que os outros vão falando, desde a minha infância, vem dizendo quem eu sou, querendo ditar quem eu sou. Eu preciso me conhecer, isso é importante, e em me conhecendo, o autoconhecimento vai me fazer entender que o outro também tem a parte dele. E aí eu respeito o outro, mesmo que eu não concorde. E eu posso até falar a ele: eu não concordo com a sua opinião, com a sua forma de viver, porém, eu creio, por exemplo, a gente que é uma rádio cristã, uma rádio que trabalha, atende a todos, claro, nós estamos ali, mas eu estou aberto para dizer que eu compreendo, e na minha ética, por exemplo, da área da psicologia, eu preciso respeitar o outro em todo tempo, e a opinião do outro é muito importante para que eu possa, e aí olhar algo importante. A opinião é uma coisa. Quando a pessoa se posiciona da forma de viver, eu preciso cuidar também. Então, eu posso falar do que eu creio e o outro pode falar, e nós vamos nos respeitar e vamos cuidar. E aí, isso é importante para o relacionamento. E assim vamos vivenciando o cuidado de Deus na vida de cada um, respeitando e sendo ético um com o outro. Ok? Pode fazer as perguntas, pastor. Muito bem. Aqui, doutora Aguinaldo, a pessoa, inclusive, ela está até ratificando aqui que ela não gostaria de ser identificada.
É meio que um desabafo e uma perguntinha no final, que acredito que deve estar abalando psicologicamente a situação. Mas ela está dizendo o seguinte, ó. Fiquei muito chateado com o meu pastor. Sempre que ele precisa de mim para alguma coisa, eu fazia. Quando fiquei cirurgiada, passei 2 meses. Só perguntou quando estava no hospital. Depois voltei para a igreja e não quis mais muita fala com ele e nem com a esposa. Porque quando queria que eu substituísse, ele era bom. Eu servia no reino. Quando foi na ceia, ele ministrou, depois que veio a mim, me perguntar se eu estava bem e perguntou se eu poderia levar a reflexão do culto. E eu disse, não posso levar. Ele saiu de perto de mim, ele tem dificuldade de ouvir. Não, até hoje ele tá na igreja, só dá paz, mas não quer aproximação. E isso está me causando angústia e me sentindo usada, porque só me preocupava por interesse. Só me procurava por interesse, porque sou seminarista. O que fazer nessa situação, doutor Ignaldo? Que maravilha, né? Obrigado. Primeiramente, o que fazer nessa situação, eu quero agradecer por você abrir o seu coração. E continuando, só uma pausinha aqui, pastor Elber, eu quero mandar um abraço para o Sidney Rosa, que apareceu aqui no chat, né? Sim. Nós estivemos juntos no barco lá, missionário, em junho, lá no Amazonas. Um abração aí, meu irmão. Prazer poder ver a sua mensagem aqui. Voltando aqui em relação ao nosso irmão, que está vivenciando esse momento, que é seminarista, primeiro, dá uma olhada dentro do coração, do seu coração, e não deixe que a raiz de amargura crie raízes, né? Nós vemos o que a Bíblia diz. E fale com ele, dentro de um momento, porque nós vamos encontrar, sim, em liderança, ser humano. Tem aqueles que não conseguem dizer o não. E tem aqueles que são, muitas vezes, não defendendo o seu pastor, mas dizendo que no acúmulo de tarefas pode estar desapercebido. Então, a melhor forma, por exemplo, para você, é você sair desse cativeiro, né? Desse cativeiro da angústia, da tristeza, da mágoa, de se sentir usado. É uma realidade. Isso são sentimentos, pastor El. Né? E isso nos afeta no relacionamento pessoal e no relacionamento com Deus, porque a gente fica com aquilo batendo o tempo todo no nosso coração. Então, a melhor forma é, ore a Deus, sente, comece a pensar, escreva os seus sentimentos. Eu gosto da escrita terapêutica, porque ela pode trazer naquele momento, e depois eu vou ler, e penso assim, olha, como que está esse meu sentimento em relação a isso? Vou trazer aqui, não tem nada a ver com o seu assunto, mas eu vou trazer uma coisa que eu gosto muito, é aquela discussão, né, de Jó com Deus, quando ele está ali debaixo daquela planta que em algumas versões diz que é uma boboreira, e ela morre. Uma noite aparece, o dia ela morre, e ele fica angustiado, ele quer a morte, ele não quer mais viver, por causa daquilo, porque tudo que ele quis deu errado, né? Ele não é Jonas, perdão, tá? Jonas, que eu estou lendo o livro de Jó com a minha esposa, então é Jonas. Quando ele tem que ir para Nínive, ele vai para Tarso, porque ele tinha aquela antipatia, aquele sofrimento que os assírios passaram para eles ali. Naquele momento ele não queria pregar. Aconteceu tudo aquilo, nós conhecemos a história, ele foi lá, pregou, o povo se converteu, Deus se arrependeu ali, Deus não destruiu a cidade naquele momento, e aí ele falou, eu sabia que isso ia acontecer, né? Mas a fala dele com Deus é interessantíssima, porque quando Deus fala para ele fala assim, perguntando, é justificável o que você está sentindo? Esse seu sentimento que quer morrer porque a boboreira morreu aí e queimou a sua cabeça o sol e você não quer, né? E aí ele fala assim que era justificável. E Deus responde para ele o porquê que não iria destruir aquela cidade, que se arrependeu e tinha pessoas ali que eram inocentes e tudo, e o Senhor mostra ali. Às vezes, nós ficamos nessa discussão com a gente mesmo, né? E muitas vezes eu vou só precisar de pegar e ser assertivo nas minhas escolhas, nas minhas emoções. Então, meu irmão,
Você acha que vale a pena ficar com essa dor, com essa angústia? Né? Ela é sua, eu sei que você está sentindo. Né? Eu entendo que você esteja sentindo. Ela é sua. Né? E eu procuro entender. Mas é importante que você possa vivenciar, né? Vivenciar o alívio, sabendo que o outro pode até te usar, se você permitir, se você quiser, mas se é algo que você está se preparando e gosta, que é o ministério, você vai fazer para a glória de Deus e isso vai te ajudar. Mesmo que o outro, às vezes, não nos reconheça. Mas quando você está servindo aquele que te chamou para essa obra, você vai ver a diferença. Tá bom? Espero que tenha te ajudado. Amém. Uma breve contribuição aí, doutor Ignaldo, para o nosso querido, assim, aprenda uma coisa, meu irmão, você que é seminarista, né? Aprenda uma coisa. É ruim, né, quando a gente está na expectativa de receber visita, de querer pessoas que a gente ama, que a gente admira, venha querer saber quem é você, fazer uma pergunta até mesmo como você está, né? E às vezes essa pessoa não chega até você e não vem e tal, isso é muito ruim, né? Mas eu quero dizer uma coisa, aprenda como seminarista. Faça isso agora, né? Visite pessoas, né? Visite até as pessoas que você às vezes nem conhece, mas visite, né? Faça o possível para estar visitando pessoas. Aprenda isso, né? Porque para esse sentimento amanhã, que eu creio, se você é seminarista, eu acredito que você tem propósito de amanhã estar servido aí no ministério e qualquer, né? Ou até mesmo uma igreja, você de repente pode estar na frente de uma igreja. Então, aprenda, né? E a outra coisa também, contribuindo aí com o que o doutor Ignaldo falou, a gente tem que ter muito cuidado com sentimentos, né? Onde que nós vamos bater? Que porta nós estamos batendo quando estamos sentindo sentimentos ruins, né? Com quem estamos conversando? Com quem estamos nos aconselhando, né? Claro, também dizendo aqui que não é o seu caso, mas assim, eu lembro também da passagem quando Caim estava angustiado porque Deus não aceitou a sua oferta. Deus estava dando a Caim uma oportunidade de ele se redimir. E o que é que ele fez? Ele foi bater em porta errada, ele continuou dando lugar aos seus pensamentos e tal, né? E sabe Deus o que tinha na cabeça dele? Tantas angústias, né? Porque via o irmão prosperando e tal, né? E para onde que esse camarada foi? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a angústia, se você alimentar, é um monstrinho, né, que pode amanhã te fazer você até mesmo sair da igreja porque estava muito fixado, muito ficcionado em alguém, num homem e tal. E somos falhos, querido. Pastor, então, é a pessoa mais falha que tem, é pastor, viu? Porque assim, ó, é um monte de gente olhando para ele e dizendo, meu irmão, eu gostaria que ele fosse assim, assado, cozido, mal passado, frito. E é difícil, né, doutor Legal? É muito difícil. Mas vamos lá, vamos para a próxima. Deus abençoe, viu? A coragem de ter aberto aqui o coração mais uma vez, agradecendo aí. Pastor Helber, o melhor de ser pastor ou estar pastoreando é quando você está num grupo de pastores e alguém chama pastor e você não sabe quem que é, todo mundo olha. É bem assim, não tem um nome ali na hora. É verdade. A pessoa também mandou aqui uma outra pessoa, né, dizendo o seguinte, ó, estou fazendo tratamento de ansiedade com medicação e gostaria de saber se é falta de fé, porque eu já ouvi várias vezes, né, dizendo, acho que alguém chegando nela dizendo que é falta de fé, por isso que ela não foi curada ainda. E ela está dizendo, eu tenho fibromialgia e sei que muitas vezes essa ansiedade dela, né, é por conta da fibromialgia. Doutor Ignaldo. Pastor Elber, muitas pessoas têm aquele pensamento acelerado, aquela angústia, aquilo que vai causando, e às vezes ela vem acompanhada de medo de que eu não vou alcançar, não vou conseguir, não vou ter a cura. A gente trabalha com pessoas com dependência química, e eu gosto de perguntar da expectativa da pessoa, e a pessoa fala para a gente o seguinte, que espera ser curado. E aí a gente trabalha, a questão é que a pessoa vai lutar a vida toda, porque é uma doença que ela precisa trabalhar e vai ter que se cuidar. Como ela vai se portar diante de cada circunstância, aprendendo a dizer o não. Então, minha irmã, você que tem essa ansiedade aí, vivencia, toma medicação, em muitos casos vai precisar da medicação sim, você pode também passar por terapia e poder falar dessa ansiedade como você está falando agora. Mas não tenha como verdade quando alguém fala que é falta de fé. Né? A Bíblia fala de
E eu gostei muito, pastor, meu pastor aqui, o pastor Fabrício, falou, procuro estar lá a mensagem, ele falando no domingo, né? E ele falou sobre isso, sobre as doenças emocionais, e só sabe quem passa. Só sabe quem passa. E outro detalhe, se não fosse necessário, Deus não teria dado sabedoria aos médicos para poder cuidar. Você só precisa também se cuidar. É importante que, claro, mas eu estou me cuidando, estou tomando a medicação, e muitos psiquiatras, a gente vai conversando, ele vai falar, olha, converse sobre isso, para você sentir o alívio. Porque a fibromialgia, pelo que eu conheço, né, a pessoa sofre de dor, tem várias questões que vão afetando. E quando isso vem acontecendo, a ansiedade bate, a angústia bate, aqui, o sofrimento vem, é um sofrimento emocional. Não é falta de fé. Bom ela trazer essa pergunta, pastor Elber, porque quando a gente começou a falar sobre a questão da assertividade, da fala assertiva, tem pessoas que não são assertivas, que vão falar justamente, é falta de Deus, aconteceu isso porque não tem fé, mas ela não estava vivenciando o que o outro está vivenciando. E aí é uma falta até mesmo de falta de empatia para com o outro. Meu irmão, vamos ajudar, o que a gente pode fazer para aliviar a sua dor, para te ajudar nesse momento de ansiedade? Então, isso é o mais importante para cada um. Então, fique em paz, meu irmão. Continue o seu tratamento, mas se puder conversar, ter uma roda de terapêutica, de bate-papo, de poder falar sobre o que você está vivenciando, aí vai sair a dor de dentro. Uma é a dor física e a outra é a dor da alma, né? Aquela dor que você precisa verbalizar, você precisa colocar para fora. E saber que você é ser humano, como eu e como todos os outros. Muito bem. 11 horas e 11 minutinhos em Brasília. O relógio não para, meu Deus do céu. Meu amigo Sidney Rosa está dizendo, bênção, prazer em rever o pastor. O Sidney Rosa é que estava lá no... Estava comigo lá no bar. O nosso querido Aguinaldo, que já viu aqui o recadinho dele. Obrigado, Sidney. Deus abençoe, meu irmão. Seja muito bem-vindo. O meu amigo Arcade também está na área, está dizendo, bom dia, pastor Welber, doutor Aguinaldo. Agradeço publicamente ao pastor Aguinaldo pela força ao Quarta Retrô com a palavra do nosso querido pastor Fernando Brandão. Muito bem, tá certo. Obrigado, Arcade. Deus abençoe. Arcade sempre ligado com a gente. Inclusive, ele está até pedindo música aqui no nosso WhatsApp. Ele está pedindo tocar a música da campanha de missões nacionais. Daqui a pouquinho a gente vai... Pastor Welber, muito bom. É muito bom esse contato que a gente tem aqui com toda a equipe, né? E o Arcade foi um que perguntou onde estaria naquele final de semana o pastor Fernando Brandão, quando teve um evento, teve abertura de missões e tudo aqui. E nossa equipe estava lá, o Luiz estava passeando lá no Rio de Janeiro. E aí colocaram o desafio, pois o desafio seria bom se o pastor Fernando Brandão, mas Arcade, olha, eu cheguei lá na Igreja Batista Memorial, se não me engano, aqui, né, de Brasília, e o pastor estava jantando, rapaz, pastor Fernando Brandão estava jantando. Cheguei e falei para ele, pastor, estou com a tarefa muito difícil. Né, a minha assertividade foi pedir socorro na hora, né? E assim, com todo carinho, todo cuidado, ele perguntou, para onde que é? Rede 316, falar sobre a música que marcou a sua vida. E foi muito legal. Ele não só falou como cantor também. Arcade, obrigado pelo desafio aí. Eu acatei o seu desafio e eu que agradeço essa oportunidade de estar junto aí, cooperando com toda a equipe aqui. Top demais. Gente, 11 horas e 13 minutinhos. Doutor Aguinaldo, tem mais uma perguntinha aqui para o senhor, dentro de um contexto geral, vamos dizer assim, né, da aplicação da assertividade aí em diversos contextos da vida, né? E a pergunta é assim, é uma pergunta pequena, mas acho que a resposta teria que ser uma semana todinha só falando sobre isso. Como que a gente pode ser assertivo no ambiente de trabalho, em relacionamentos amorosos e na família? Um sonho. Só depois que morrer, tiver na eternidade, né? Pois é. Vamos lá. Assertividade no ambiente de trabalho, você pode ter várias literaturas, vão trabalhar isso, mas o mais importante é você conhecer bem a si mesmo e ao outro ambiente que você está ali, né? Nós já falamos, aprender a dizer não. Mas eu estou no trabalho, eu não posso. Mas você ser sincero com você mesmo e com o outro, com a sua liderança, com o seu povo. Estar ali, poder conversar, poder se disponibilizar e fazer aquilo que está do seu alcance, respeitando a equipe. Qual a dificuldade da assertividade no ambiente de trabalho? É eu não conseguir fazer e depois falar por fora,
de qualquer circunstância, criar vamos dizer a palavra ali no jargão, um motim, né? Falar do outro, falar do chefe, isso não é ser assertivo. Então, no trabalho quais são as regras, quais são as éticas, o que eu preciso aprender, investir e estar ali. Ser assertivo no namoro, falou? Na vida amorosa, no trabalho, né? E também na família, né? Acho que. Né? Vida amorosa, meu irmão, é você conhecer o seu cônjuge, ou aquela pessoa que você está se namorando, pensando em casar, conhecer os seus sonhos, ser empático, né? Aprender que, né, no autoconhecimento, que nós temos algumas formas de falar que não agradam, então saber com o outro. E aí tá atento também, né, pastor Elber, que às vezes só no olhar você percebe que você já desagradou, né? E aí você fala, na vida conjugal, não sei aí, né, com o pastor Elber, mas quando a minha esposa fala o meu nome completo, eu já sei que tem alguma coisa errada. Eu falei, opa, o que foi? O que eu fiz? Pior, né? Pior. Então já preciso estar atento. E aí vivenciar a dor, saber que ali você está vivendo a vida conjugal, se você está namorando, principalmente jovem, preparando para o casamento, entende, nós temos visto muitos jovens que ainda não se perceberam, né, que a partir do momento que se unir ao outro ou à outra, ela no casamento você está cumprindo um propósito divino, mas também é um propósito que você vai viver, trocar, fazer troca de vidas ali juntos. Vocês deixam de ser um, né? Deixam de ser dois e passam a ser um. E aí é importante estar conhecendo o outro. E é difícil, a gente vai trabalhando porque somos seres humanos, vamos investindo isso, procurando sonhar juntos. E na família também, nós temos hoje famílias que antes que eram maiores, antigamente de família só pai e mãe ali. Hoje nós temos famílias que são desconstituídas, mas tem vários agregados, vários outros irmãos. E aprender a conhecer a si mesmo e conhecer o outro. Então, no geral, para não passar uma semana falando, vai partir do seu autoconhecimento. Quem é você e como que você lida com as circunstâncias, com a leitura que você tem à sua volta para estar bem. Porque não é só a questão emocional da pessoa ali, são os assuntos que vão sendo envolvidos, né? Que cada um vai vivenciando na sua história. Ok, pastor? Muito bem, 11 horas e 17 minutinhos, estamos com o tempo bem avançado. Doutor Ignaldo precisa, né, daqui a pouco trabalhar, mas eu teria mais uma perguntinha, doutor Ignaldo, pode ser? Pode. Muito bem. Assim, quais os sinais, vamos dizer assim, né, que alguém pode estar precisando de ajuda profissional, no caso, né, para desenvolver a assertividade, doutor Ignaldo? Pois é, o que ele vai começar a perceber? As angústias que vão surgindo dele não conhecer a ele mesmo, né? Ele precisa ver ali, olha só, algumas características, a capacidade de expressão, se ele não consegue se expressar, ele precisa estar atento, né? Como é que ele se vê dentro da sociedade, se aquela pessoa que tem uma autoestima baixa, né? Uma baixa autoestima, e ele sempre se acha menor, então ele tem medo de lidar com o outro, porque ele vai ter que aprender a falar daquele que está, né, na empresa, desde o chão de fábrica até o gerente executivo, o dono da empresa, né? O respeito, né, ele precisa ser, como é que ele lida com as pessoas, né? E com aquilo que as pessoas trazem, inspiram ele consegue ver algo bom, ele consegue avaliar e falar, olha, isso aqui eu posso usar, isso aqui eu não posso usar, né? A própria autoconfiança, ok? E isso várias coisas vão acontecendo, né? A capacidade de poder negociar. Tem aquela história que você chega para o outro, assim, olha, eu penso desse jeito. Você pode tentar me convencer. Eu já ouvi muito isso. Então, tenta me convencer agora do que o que você está vivenciando é o correto. Então, a gente vai trabalhar isso daí, né? E aí a gente precisa trabalhar essas coisas. E aí é o comportamento que você está vivenciando. Então, é muito importante lidar consigo mesmo, a autoconfiança, lidar com você, lidar com a sua história, ver como é que você tem vivenciado tudo isso daí. Aí você vai trabalhar e vai escolher como que você está escolhendo viver a sua vida. Talvez escolher viver a vida vai passar justamente de uma forma assertiva de como você está olhando a história à sua volta.
Muito bem, 11 horas e 19 minutinhos em Brasília. Bom, infelizmente o doutor Ignaldo, né, ele tem que sair porque ele tem, tem uma programação agora à tarde, ele é psicólogo clínico e trabalha à tarde, né? E de manhã tem que bater cartão. E tem que bater cartão, olha aí, esse detalhe nem lembrava, e então assim, tem que sair correndo mesmo. Doutor Ignaldo, obrigado, querido, mais uma vez. Semana que vem já tem um tema, não? Vai continuar aqui também? Semana que vem a gente vai encerrar o Setembro Amarelo dizendo o seguinte, cuidando da saúde mental e emocional, construindo um projeto de vida. Qual o seu projeto de vida? Fala pra gente, traça aí, será que você tem um projeto de vida? Vamos conversar sobre isso daí, mesmo que seja poucos minutos, mas será muito bom, porque quando você tem o projeto de vida, foi a última pergunta que eu falei, né? Quando você fala para alguém, o que você vai fazer final de semana? Às vezes ele não tem o projeto de vida dele é acabar ali os últimos dias. Ele não pensou. Então vamos viver a vida, vamos trabalhar isso aí, tá bom? Vamos construir um projeto. Maravilha. Então, quinta-feira que vem, às 10 horas da manhã, permitindo Deus, estaremos de volta com mais um no Divã da Rede, com o nosso querido doutor psicólogo clínico Ignaldo Pinheiro, que vai estar aí, então, conversando com a gente mais uma vez, a partir das 10 horas da manhã, também ao vivo aqui pelo YouTube. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Ignaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.